Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria apenas como um bronze que soa ou um sino que retine. Ainda que eu tivesse o poder de transportar montes de um lado para o outro, mas se eu não tivesse amor, nem caridade, nada disso me aproveitaria. Ainda que eu entregasse todos os meus bens aos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado vivo, mas se eu não tivesse amor, nem caridade, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, o amor é generoso, o amor é bondoso, não busca seus próprios interesses. O amor não é egocêntrico. O amor não se irrita com facilidade. O amor não tem ciúme em excesso. O amor é gentil. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Meus irmãos, as profecias são imperfeitas. Nós somos imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Por enquanto vemos Deus como através de um espelho, de forma muito parcial, mas um dia o veremos face a face. Um dia o veremos como somos por Ele conhecidos. Ah, meus irmãos, quando eu era criança, eu pensava como criança, raciocinava como criança, brincava como criança. Mas depois que me tornei adulto, deixei para trás todas as coisas de criança, passando a ter as responsabilidades da vida adulta. Por ora, permanecem essas três virtudes: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas, a mais perfeita, a mais importante, a mais bela, é o amor. Dentro do amor, a salvação. E eu trouxe um tema hoje que não é carapuça para ninguém. É só um tema para a gente refletir, né? Para a gente que está buscando a nossa reforma íntima, a gente tem que prestar atenção, ficar cada defeitinho que a gente tem e eliminando aos poucos, né? Às vezes a gente se pergunta qual era o meu maior defeito numa vida anterior, nós que somos reencarnacionistas, né? É só a gente prestar atenção nos nossos defeitos hoje. Por exemplo, se nessa encarnação eu costumo falar mal das pessoas, né? Usar a minha língua para ferir alguém, para falar mal de alguém, é sinal que é isso que eu ainda preciso consertar, né, para uma próxima. Eu acredito que aqui nenhum de nós, conseguimos ver alguém fazer mal para outro, matar, roubar, né? Tem coisa que a gente, dentro de nós, a gente não admite, a gente vê tantas notícias ruins e a gente fica, meu Deus, como é que o ser humano pode tirar a vida de alguém? E isso é algo que, graças a Deus, é um sinal que isso aí a gente já melhorou. Porque nós também, em outras encarnações, certamente tiramos a vida de alguém, roubamos alguém, e se isso hoje nos inconforma, é sinal que nós melhoramos, ticamos isso, passou. Então, vamos prestar atenção no que a gente é hoje. O que a gente precisa melhorar para uma próxima oportunidade, a gente já vir melhor, né? E aos poucos a gente vai se tornando esses seres completistas, né? Esses espíritos que completam a sua missão e não precisam mais reencarnar, né? Então nós precisamos falar as coisas com responsabilidade, né?
porque nós podemos causar estragos nas vidas das pessoas. Às vezes a gente, por conta de vamos dizer assim, no ambiente espírita a gente sempre costuma colocar a palavra fraterna, né? Encontro fraterno, amor fraterno, enfim. A gente precisa eliminar do nosso meio a fofoca fraterna, né? A fake news offline, né? Porque a fofoca, ela não tem compromisso com a verdade. E por não ter compromisso com a verdade, ela chega de forma diferente. Cada vez que a gente fala para uma pessoa, a pessoa fala para outra, e como ela não tem esse compromisso, quando a gente pensa que não, a gente está odiando as pessoas, né, só por ouvir falar, né? A gente passa a ter raiva das pessoas por algo que alguém nos conta sobre ela, e a gente nem tira as nossas próprias conclusões, né? Então, esse tema que eu trouxe aqui, a maledicência, que é o comentário maldoso, a difamação, a injúria, né? Nós temos que condicionar o nosso cérebro a identificar a maledicência e não transmiti-la, não espalhá-la, né? Precisa acabar em nós, né? Então, vou pegar aqui o Evangelho rapidamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 16 e 17, que vai falar assim: Espíritas, queremos vos falar hoje sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, do qual bem poucos fazem uso. A indulgência, ela não vê defeitos do outro, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. A malevolência, por sua vez, os descobre. Tem sempre uma desculpa para... Perdão aqui. Mas se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outros, a menos que isso seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de atenuar o tanto quanto possível. Vamos fazer essa lição de casa, ler o capítulo 16 e 17 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vou ler tudo, porque o nosso tempinho é curto, mas é só para a gente refletir, né? Principalmente no que diz aqui, olha... A indulgência não se ocupa jamais dos atos maus dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. Quando é que falar mal de alguém pode prestar um serviço? A chamada, vamos dizer assim, a fofoca do bem, né? Quando a fofoca ela é benéfica, né? Quando a gente livra outras pessoas de um mal maior. Por exemplo, vou pegar um exemplo bobo aqui. Um supermercado, vamos supor. Eu conheço um supermercado que só vende produtos fora da validade. Ninguém percebe. Às vezes a pessoa está ali, passa a mercadoria e nem olha a data de validade. É um exemplo. Então, se eu observo aquilo e eu sei que aquilo pode fazer mal para outras pessoas e aquilo ali vai virar uma bola de neve, é meu dever chegar e falar, olha, posso chamar o gerente e falar, olha, esse produto está vencido, né? Ou avisar outras pessoas, olha, tomem cuidado, né? Se eu conheço, por exemplo, uma pessoa que pode fazer mal às crianças, e eu percebo que os pais daquelas crianças têm uma confiança, né, naquela determinada pessoa, mas eu sei que eu conheço a índole dela e sei que ela pode fazer mal para aquelas crianças. Então é meu dever
chegar e falar para os pais, olha, cuidem de seus filhos, né? E, porém, como o Evangelho fala, é tentar atenuar o máximo que eu puder, né? Justamente para não destruir a vida das pessoas, né? E às vezes a gente olha só o defeito do outro, mas a gente não se olha no espelho. Tem uma historinha que é muito conhecida, né, de uma mulher que costumava ficar junto com seu esposo, observando a vizinhança, e ela percebeu que uma vizinha nova lavava as roupas, estendia os lençóis brancos, e ela falava para o marido, mas essa mulher não sabe lavar roupa. Olha os lençóis, como estão encardidos, né? E na semana seguinte a mesma coisa, ela via a mulher estendendo as roupas e ela falava, alguém precisa avisar para ela que ela está lavando mal esses lençóis, né? Quando um belo dia o marido resolveu limpar as vidraças. E ela viu que os lençóis estavam lindos, brancos. O que estava sujo era a sua vidraça, o seu vitrô, né? Então a malevolência ela tem uma disposição rápida para falar mal dos outros, né? Tem um livrinho aqui dos Contos de Francisco, né? Que eu vou ler também rapidinho, que o irmão Ludovico, andando com Francisco, ele falou uma vez para Francisco, olha, pai Francisco, eu conheci um homem que é caçador. E ele estava contando lá na praça, com toda alegria e orgulho, que havia matado vários animais. Alguns com flechas, outros com armadilhas, outros de tocaia, alguns outros com machado. Ele estava dizendo que é um valente caçador. Isso não é errado, pai Francisco? E Francisco disse então para Ludovico, ele pode, você não. Frei Ludovico ainda continuou com suas histórias. Sabe, pai Francisco, eu conheci uma mulher que estava pedindo esmolas. Queria levar comida para os seus filhos, porque o marido a abandonou, e indo embora provavelmente com outra. Você vê que coisa feia, pai Francisco. E Francisco novamente falou a Frei Ludovico, ela pode, você não. Frei Ludovico ficou meio cabisbaixo, né? Continuou caminhando, mas depois ele lembrou de uma outra história e falou, pai Francisco, na minha infância eu conheci um homem que dizia ter sido abandonado pelos pais. Para sobreviver, ele roubava, pai Francisco. Mas dizia isso com tanto orgulho, se achando inteligente. Isso está certo, pai Francisco? E Francisco novamente diz a Frei Ludovico, ele pode, você... E aí Frei Ludovico falou assim, mas pai Francisco, por que eles podem e eu não? E Francisco disse, você conhece Jesus, eles não. Então, quando a gente tem a consciência do que é certo e do que é errado, né, como diz o filme do Homem-Aranha, com grandes poderes em grandes responsabilidades, quanto mais nós conhecemos, mais também aumenta a nossa responsabilidade, né? E procurar melhorar a cada dia, de errar menos, né? Então, a gente costuma falar mal, principalmente dos nossos governantes, dos dirigentes de casas espíritas, dos padres, todos aqueles que exercem alguma liderança, né? Geralmente são os alvos maiores, né? E a gente esquece que também eles são pessoas humanas, como nós, sujeitos ao erro e ao acerto, né? Então a gente precisa ter essa indulgência, trabalhar a indulgência dentro de nós. Porque à medida que a gente julgar, seremos também julgados. Mas a boa notícia é que se a gente amar, seremos também, na mesma proporção, amados. Tem uma historinha também que eu quero contar rapidamente, deixa eu olhar como é que está o nosso tempo.
Ainda tem tempo. Então, a história do Sócrates, né, do filósofo Sócrates. E aqui, vamos falar das 3 peneiras de Sócrates. Deixa eu colocar aqui no slide. Os 3 crivos de Sócrates. Um amigo de Sócrates chegou para ele e falou assim: mestre, quero te contar uma coisa a respeito de um amigo teu. Aí Sócrates disse assim: espera um momento. Antes de você me contar, eu quero saber se você fez passar essa informação pelas 3 peneiras. Que peneiras são essas, mestre? E ele disse: vamos peneirar aquilo que você quer me dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras. Se não as conhece, presta bem atenção. A primeira peneira é a da verdade. Tem certeza que isso que você quer me dizer é verdade? E o amigo de Sócrates disse: bem, foi o que eu ouvi dizer. Foi o que os outros contaram, não sei exatamente se é verdade. Então Sócrates falou: a segunda peneira é a da bondade. Com certeza você deve ter passado essa informação pela peneira da bondade, ou não? Ao que o amigo, discípulo, disse, né? Envergonhado, o homem respondeu: devo confessar que não. A terceira peneira é a da necessidade. Pensastes bem se é necessário contar-me este fato, ou mesmo passá-lo adiante? Vai resolver alguma coisa? Vai ajudar alguém? Vai melhorar alguma coisa? O rapaz então falou assim: bom, necessário na verdade não é. Então Sócrates disse: então, se o que queres me contar não é verdadeiro, nem bom, nem necessário, então é melhor você guardar essa informação para si mesmo. Então vamos esmiuçar um pouquinho o que o Sócrates quis dizer, né? Primeiro, a peneira da verdade. Questionar se a informação que nós queremos compartilhar é realmente verdade. Se é um fato ou um boato. Se você não tiver certeza que a informação não é verdadeira, então não comente, não espalhe, não compartilhe, não divulgue. A segunda peneira, que é a da bondade. Verificar se aquilo que você vai dizer é bom, se pode ajudar a construir algo ou destruir a reputação de alguém. Se não for algo positivo, não vale a pena espalhar. A terceira, que é a da necessidade ou utilidade. Analisar se é realmente necessário contar aquilo, se vai resolver alguma coisa, se ajuda ou se melhora a situação dos envolvidos. Se não trouxer nenhum benefício, não adianta compartilhar. Sócrates ensina que se o que se pretende dizer não for verdadeiro, nem bom, nem necessário, é melhor não propagar. A fofoca é prejudicial porque envenena o ambiente, causa discórdias, prejudica as pessoas. Usando essas 3 peneiras, nós vamos evitar disseminações de boatos, tornando o ambiente saudável e produtivo. Vou contar um outro fato, dessa vez é um fato pessoal, aconteceu comigo. Não sei se vocês souberam, um tempo atrás, eu não lembro exatamente o fato, mas por conta de uma fake news, de algo que alguém tinha visto na internet, lá no Itapema, uma mulher ia passando e alguém identificou ela como sendo uma pessoa ruim, eu não lembro agora o que aconteceu, só sei que
lixaram a mulher, né, até a morte, infelizmente, por conta de um disse-me-disse, né? Por conta de alguém que achou uma coisa e espalhou, e as pessoas, sem procurar saber a verdade dos fatos, foram lá e tiraram a vida daquela mulher. Pois bem, eu fui convidado para fazer uma palestra lá no Centro Espírita Maria Emília, justamente em Vicente de Carvalho, no Itapé. Então, peguei a barquinha, cheguei do outro lado, eu estava um pouco atrasado, então a Duda, que é minha filha, que está aqui, para não me deixar mentir, ela foi comigo, então eu estava assim, de hábito, né? E estava atrasado, e quando eu pego a barca, você tem uma boa caminhada aí de uns 15, 20 minutos até chegar ao Centro Espírita. Então, peguei a Duda pela mão e saí quase que arrastando ela, né? Porque eu estava atrasado. E a funcionária lá da barca percebeu a situação e saiu gritando atrás de mim: ei, ei, volta aqui! Eu fiquei pensando comigo, né? Ué, será que eu deixei cair a carteira? Será que é o celular? Aí eu olhei, não, o celular está aqui, carteira está aqui. Ah, nada. Continuei andando apressado com a Duda. E a mulher continuou correndo atrás de mim. Eu falei, eu fiquei pensando, será que é comigo? Será que não é comigo? Eu não tinha certeza se era comigo. Então continuei andando, né? Só que com o grito dela, as pessoas foram saindo das lojas, as pessoas foram vendo que queriam saber o que estava acontecendo. Eu também sem entender nada, não devia nada, então continuei. Até que um carro, eu fui atravessar a rua, um carro atravessou assim na minha frente, brecou para impedir a minha passagem. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Aí o rapaz falou assim, espera aí que a mulher quer falar contigo. Eu falei, mas, meu Deus, aí parei, aí falei, vou esperar, né? Só que junto com a mulher veio uma turma de gente que me circularam assim para que eu não passasse, não continuasse. E ela falou assim ela nem falou nada comigo, ela falou para Duda, né? Ela falou assim, o que ele é seu? Aí a Duda falou assim, ele é meu pai. Aí pronto, acho que travou o cérebro de todo mundo, né? Começaram a fazer o download ali, né? Tentando reconectar para saber como é que no mínimo ela me viu assim, achou que eu era um padre, sei lá, um pedófilo, estava arrastando uma criança, né? A intenção dela até que foi boa, né? Se fosse realmente um caso verídico, né, ela tinha salvado a vida da menina, mas não era o caso. Então, quando ela falou que eu era pai dela, a moça ficou assim tentando, né, acho que a palavra certa é essa, é reconectar a informação, processar aquela informação. Enquanto eles estavam processando a informação, eu continuei meu caminho, porque eu estava atrasado. Então, ficou todo mundo, aquela turba de gente, aquela roda, ficou todo mundo assim, um olhando para a cara do outro, e depois se dispersaram, né? Então, para a gente ver, a moça, coitada, ela estava com toda a boa intenção, mas sem querer ela causou um tumulto, e que se, de repente, se alguém não buscasse, se ela falasse assim, esse cara é um pedófilo, pronto, acabou. Eu não estava nem aqui para contar a história, né? Então, é muito sério isso, né? A gente precisa ter responsabilidade naquilo que espalhamos, nem tudo que está na internet é verdade, nem tudo a gente pode compartilhar, né? E nós que procuramos a nossa reforma íntima, né, a nossa melhora interior, a gente precisa ter esse cuidadinho, né? Então é isso. Eu tinha trazido alguns vídeos aqui de ilustração, mas não vai dar para a gente passar. Mas eu queria, então, agradecer a oportunidade bendita, né, de refletir com vocês sobre esse tema. Né? Às vezes a gente precisa falar de coisas boas, né? Mas às vezes a gente precisa também tocar em algumas feridas para que a gente, né, melhore ela, cure essas feridas, né?
para que a gente continue caminhando conforme os exemplos de Jesus, né? Obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade bendita do trabalho. Deus abençoe. Obrigado.